pastor Livingston Farias, que dispensa comentário, compositor de todos os cantores gospel que você imaginar da MK, todos aí, ele é o compositor, é um levita também, escritor. E aí eu quero dizer para você, Luiz, que o Livingston falou assim: esse tecladista é do céu, hein? Olha como ele toca. Recebeu um elogio de Livingston Faria, irmão. É honra, né? Parabéns, meu irmão. Parabéns. Que Deus te abençoe. E obrigado pelo carinho que você está tendo com a igreja, tá? Lá junto com o seu patrão, lá com a sua empresa. Nós estávamos precisando de alguém que fizesse uma georreferencial. É uma planta georreferencial. Muitos engenheiros civis que são formados não conseguem fazer essa planta. E aí, o pastor Eliandro, que é líder da Embaixada da Família, que é engenheiro civil, falou assim: pastor, o Luiz, tecladista da nossa igreja, esposo da Dani, ele trabalha nessa empresa que faz isso, porque é por GPS, é topógrafo. Eu falei: é mesmo? Vê lá. Bom, para resumir aqui, para não tirar o horário do pastor, quando o homem é de Deus, Deus usa a boca do homem para fazer com que a bênção de Deus chegue. Ele conversou com o patrão dele, o patrão, um negócio que a gente ia pagar aí 12 mil, 7 mil, que teve uma empresa que cobrou 12 mil para fazer, uma outra cobrou 5.600, teve uma outra que estava lá orçando. Sabe que quando ele conversou com o patrão e falou que era aqui para a igreja, o patrão dele falou: vamos ofertar para a igreja, vamos abençoar a igreja. Deus te abençoe. Deus abençoe você e tua casa. Amém? Glória a Deus. Meu som está variando muito aqui. Ungi tua mão, Carlos, hoje. Tacar um óleo aí forte. Vamos receber com carinho o pastor Livingston Faria, dando um aplauso ao Senhor pela vida dele. Meu amigo, homem de Deus, amigo da minha família. Que o Senhor continue falando através dos teus lábios, destilando mel aos nossos corações. Deus te abençoe, meu querido. A paz de Jesus, o Senhor, o Rei da Glória, para os irmãos, amém? Tenham bondade de se sentar. O bispo Vanderlei, ele é o Galaque e eu sou o Choquito. Então, por tantos altares que, pela graça e misericórdia, eu consigo ir e evito de ir em outros, mas aqui, quando eu fico muito tempo sem ver o bispo Vanderlei, eu tenho um não sei o que lá. Vanderlei, como é que você está? Meu amigo, você está bem? Eu não, eu que quero saber se você está bem, meu amigo. O resgate do soldado Ryan, aquele filme, é isso. O amigo estava debaixo de escombros. O amigo dele deixa uma plataforma e viaja para tirar escombros, para socorrer o outro amigo. Uma coisa que está, eu já comecei a pregar, que está em absoluta extinção, é o espírito da amizade. Senhoras e senhores, irmãos e irmãs, claro, um aplauso para o nosso bispo. Tenham bondade, vamos abrir nossas Bíblias no livro de Daniel 3,16. Que tecladista maravilhoso, rapaz. Irmão do céu. Daniel 3,16.
Responderam Sadraque, Mesaque e Abide-nego e disseram ao rei: "Ô Nabucodonosor, não necessitamos de te responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar, e Ele nos livrará do fogo, do forno, do fogo ardente e da tua mão." Ó rei, e se por acaso, fique sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Até aqui. O texto é peculiar. A mensagem é pastoral. A razão está na história. O objetivo do texto é rebobinar a nossa memória sobre o Deus que sempre protegeu o seu povo e o seu rebanho em todas as nações desse planeta. Os três, Sadraque, Mesaque e Abide-nego, não possuem apenas, olha para mim, a ideia espetacular da intervenção só, pois a ideia de intervenção todos nós conhecemos. O quarto anjo ali esteve. Então, qual o detalhe da minha missão nesta noite? É tentar fazer com que a igreja possa captar, perceber que esses três moços, olha só, eles representam o rebanho de Deus em toda a terra. Por isso, os três. Sadraque, ele representa toda a igreja do Oriente Médio, da Ásia, do sudoeste da Ásia e parte do leste da Europa e do Mediterrâneo também. Mesaque, olha só, Mesaque representa a igreja do Senhor nos continentes perto de nós, todas as Américas, Central, do Norte, do Sul, onde está o Brasil, América Latina, as ilhas, penínsulas. Mesaque é esse representante dessa igreja. Abide-nego, ele representa todo o leste da Ásia e a grande África, desde o Quirguiquistão até a ponta da Tunísia, ou até aqui o Cabo Verde, que é numa ilha, a 3 horas de Fortaleza. Esse é o Abide-nego. Aqui mora
um segredo espetacular para nós. É que o rebanho de Deus, em todas as nações, sempre encarou fornalhas. E esses três são esses representantes do corpo de Cristo no planeta. Não são somente 3 amigos, 3 irmãos, 3 hebreus, 3 judeus. A conta não é essa. O extrato por detrás da história mostra como que Deus abate déspotas, como que Deus abomina ditadores, como que a mão dele protege a história e a sua igreja em qualquer lugar. E aí, o Nabuco, ele é esse representante do Nosferatus. Ele é o representante do mal, do comandante das portas do inferno. O que ele quer ali é colocar a igreja debaixo da pior ou do pior nível de prova. O urso. A campanha do urso está começando aqui agora. Olha que coisa. Entendeu, mestre? Então, quando eles respondem para o rei, chamando aquela proeza, aquela façanha de negócio, aquele espetáculo, isso causou um susto no próprio rei. E o desdobramento dessa história é bem assim: não existe nenhum lugar do planeta Terra e nenhuma nação qualquer onde o rebanho de Deus não esteja sendo atacado. É impressionante, entendeu? Entendeu? Obrigado. Não existe nenhum lugar na terra onde o rebanho do Senhor não esteja sendo amassado. Se por causa do meu nome sofreis afrontas, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Então, o amasso, a pressão é bem-vinda. O fogo ardente que Pedro diz: eu não quero que vocês estranhem, ó amados irmãos, olha para mim. O fogo ardente que é levantado para vos provar. Por isso que eu disse que é uma palavra pastoral. Porque se por causa do santo nome padeceis isto, bem-aventurados sois. O desdobramento dessa cena é que nunca em canto nenhum a igreja do Senhor foi derrotada, desde que aquele homem de Nazaré abriu a boca na montanha de Moriá, no Hermon, e disse: eu estabelecerei a minha igreja, e as portas não... Aquilo foi um choque no ar, causou um impacto, foi um soco da poderosa mão no meio do trono de Satã. Porque agora era a igreja do Senhor ali, em Mateus 16. Antes da igreja do Senhor eram demônios conosco,
depois de Mateus 16, onde Jesus estabelece a sua igreja, é Deus conosco, Emanuel. Então, o Emanuel já vem sendo desenhado, trabalhado desde lá, na vida desses meninos também. Fornalhas estão por todos os lados. E se a ideia de Nabucodonosor, escuta, se a ideia de Nabucodonosor é temperatura, tudo certo. Ele acende 7 vezes lá, nós temos também 7 vezes aqui. Nós temos maravilhoso Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, e ainda tem o fogo consumidor. Então, temperatura por temperatura é com a gente mesmo. Porque o Espírito guarda a igreja. Por essa razão, as cartas de Apocalipse, aquele que tem ouvidos, escute, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E o que o Espírito estava dizendo às igrejas é: vocês vão passar por isto, por aquilo. Sardes, Tiatira, Laodiceia, Filadélfia, Pérgamo, vocês vão passar, Éfeso, por tudo. Mas quem está dizendo é o Espírito. Entenda sempre que quando o Espírito diz, as garantias do Espírito estão muito além das fornalhas que passamos. De repente, no ambiente desse, você está entre a fornalha e o que o Espírito quer dizer. Nessa noite, essa mensagem pastoral é para refrigerar. Tomai sobre vós o meu jugo, o meu abraço, e aprendei de mim. Venham com todas as cargas. O meu altar ainda é símbolo da entrega, isso eu disse aqui, das renúncias, porque eu cuido e zelo pela minha igreja. Resultado na vida dos 3 meninos, eu vou passar de fase agora. O rei não só se assusta, ele aquece a fornalha, sem ao menos ter a percepção que tem um homem lá dentro que entende muito de fornalha. Foi o próprio que criou o inferno. Estava lá dentro com os caras. Foi Nabucodonosor. Eu sou Emanuel. Antecipei a minha estreia, estou aqui dentro da fornalha, porque inclusive de fornalha eu entendo mais do que você, porque eu criei o inferno para Satanás. E agora junto com os meus meninos, eu estou criando um inferno para a sua cabeça. Você vai ter tormentos, porque esses garotos vão sair daqui livres. Deus fez com que a igreja vencesse todos os obstáculos do planeta. E como essa mensagem está sendo gravada no altar do ministério pentecostal, sarando a terra ferida de Nova Iguaçu para o Brasil, a minha declaração é direta desse santo altar para o resto da nação. Deus derruba ditadores, os novos Nabucodonosores da área das 3 letrinhas, que tombaram o meu YouTube com 85 mil inscritos, que tombaram o meu Insta com 72 mil seguidores, e que estão lá, estão escutando nessa noite. Não sei se em algum outro altar desse Brasil, um outro pregador está desenhando com a igreja que Deus abomina ditadores. Olhem para o Nabucodonosor, olhem para o Herodes,
foi comido de bicho na praça. Hoje os bichos são outros. E os Herodes se reúnem em uma sala. Toquem em tudo, pressionem a todos, só não toquem na igreja. Escuta aqui. Toquem em tudo, tentem todas as formas, endiabizem todas as coisas, tentem satanizar o país. Experimenta tocar na igreja. Experimente tocar na igreja. Tente tocar. Olha aqui Brasília. Tente tocar na igreja. Aumenta o aplauso aí. Vambora. Vai. Com a ajuda do Midman, as imagens transcorrerão ali, para vocês entenderem os ursos que a igreja venceu, os leões, as toneladas de leões que nós já matamos, os gigantes que a gente já que a gente já pisou, as cabeças que nós já cortamos dos milhares de Golias pelo planeta. Meu Midman, solta para alegrar. Aqui, a igreja venceu 3 faraós. Enquanto as imagens forem passando, a igreja aplaude para valer. Nós vencemos 3 faraós. Muda. Nós vencemos Mao Tse-tung da China. Nós vencemos o Stroessner no Paraguai. Nós vencemos o Idi Amin em Uganda. Nós vencemos o diabo do Hitler. Nós vencemos o Gaddafi. Nós vencemos o Bashar al-Assad na Síria. Nós vencemos Antíoco Epifânio. Nós vencemos o Boko Haram. Nós vencemos Senaqueribe. Nós vencemos Pompeu. Nós vencemos 3 Herodes. 3. Nós derrubamos Nero. Nós vencemos Domiciano. Nós vencemos Diana dos Efésios. Nós vencemos Calígula. Nós vencemos Lenin. Nós vencemos Mussolini. Nós vencemos o Pol Pot no Camboja. Nós vencemos essa peste, essa praga de Jezabel. A igreja. Nós vencemos o capeta do texto.
conversa é essa? Entenderam o que os 3 meninos representam? Pena que um culto de domingo, para eu não perder minha carteirinha de membro, e meu presidente não marcar gabinete comigo, eu tenho que concluir. Mas olha lá, como se conclui um negócio desse? Então eu vou tentar. E o endereço da minha tentativa é Romanos 8:31. Midman, lança na mídia. Por isso lhes disse, é uma palavra pastoral para igreja, tá? Não sou entregador de não sei o que, dentro de ouro. Me esquece, não me confunda. Nunca subi nesse altar aqui para meninice, nada disso. Eu converso com o rebanho do Senhor. Até porque o rebanho tem dono. O empréstimo que eu solicito dos irmãos, além das palmas, é a senha de uma palavra chamada coragem. Eu leio, as categorias vão passar no texto. O rebanho conhece o teor, os teores. A cada leitura das vírgulas é o aplauso e a bomba dos nossos lábios chamada coragem. Então a igreja aplaude e diz coragem. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós. Gente, como não nos dará também com ele todas as coisas? Como? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo quem morreu, ou antes, que ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por... Aí vem as categorias. As categorias das diversas fornalhas. Elas começam com 3 meninos. Os 3 meninos viram 12. 12 viram 500. 500 vira uma multidão. E hoje é uma multidão de milhões e milhões e milhares de milhares. Para cada uma dessas categorias de fornalha, continuamos. Aplauso e coragem. Vamos lá. Vamos dar. Lembra do urso? Nosso pastor, vamos começar a rasgar? Vamos começar a rasgar, entendeu? Vamos começar a rasgar esse negócio. Vamos lá. A tribulação
coragem, a angústia ou a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada, vai-me de mim, como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todos os dias. Então, fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Então, mas, eu vou deixar essa escritura para a igreja ler. 1, 2, 3 e já. Porque estou bem certo de que nem a morte, então, nem a vida, então, nem os anjos, então, nem os principados, então, nem as potestades, então, nem o presente, então, nem o porvir, então, nem a altura, nem a profundidade, alguma outra criatura completa em vocês. Negozinho, coragem. Nessa noite, aí eu concluo, a igreja volta para sua casa usando os exemplos do Rio de Janeiro, pulando do Cristo Redentor, sem paraquedas. Tu está pronto para pular do Cristo sem paraquedas, né? A gente pula do Pão de Açúcar. No caso nosso, a gente pula do Atalaia. Você vai cair. A mensagem pastoral para esse rebanho é: em todas estas fornalhas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Na realidade, tem momentos que, por mais que o pastor da igreja nos tente impulsionar, quando você chega dentro do metro quadrado chamado casa, o bagulho é doido. Então, a certeza que em nós está sendo retomada, é uma retomada da esperança e da certeza, tá bom? É uma retomada. É um aviso contra os novos Nabucodonosores, tá bom?
pois ninguém entende mais sobre fornalha do que a igreja do Senhor. Mesmo diante do pedido do nosso bispo, aproveitando o tom do Greg Feligrini que está ali, eu só queria lembrar a Estela, porque você também uma canção em parceria nossa, minha e dela, que o rebanho de Deus no país todo canta, e só o refrão, por causa do nosso tempo. Adorar é o que sei, adorar é o que sou. De pé, cante. Adorar é o que sei. Não existem prisões que contenham mais um. Adorar, adora. Mais alto aí. Sarando. Vambora, sarando. A última vez. A última. Adorar é o que sei. A voz de quem te adora, a voz de quem, a voz. Por 3 vezes, meu bispo, vem. Palavra coragem, 3 vezes. 1, 2 e já.